Wendy, o seu rei Yeshua HaMashiach deseja que você adicione isso ao seu testemunho. Filha que tem viajado tão longe comigo, eu sabia quais treinamentos e situações diversas você precisaria passar para chegar onde está. Você me diz a todo o tempo que eu sei o que é melhor para ti, e está certa. Sei que tem sido um processo extremamente doloroso para você. No entanto, agora você está colhendo as recompensas por obedecer e seguir o seu rei. Você tem sido preparada para a maior missão de sua vida. Você agora está tão próxima a mim e eu estimo o nosso tempo juntos, apenas você e eu. Enquanto você está no seu trabalho, dirigindo o seu carro ou em casa, o que quer que estejas fazendo, você pensa em mim a todo momento. Oh, como eu te amo e estimo nosso relacionamento. Não demorará muito tempo até que você e o resto da minha noiva venham para casa. Apenas faça o que te ensinei. Confie, obedeça, siga-me e não permitirei que nenhum dano chegue à minha pérola de grande valor. Fiel, que me orgulha e me alegra. Ao postar o seu testemunho, meu amor, você estará falando para pessoas que precisam saber como me conhecer, pois você me conhece intimamente, minha filha, e eu te conheço. Com amor, do seu próprio coração e o seu rei, Yeshua HaMashiach. Você irá notar, à medida que eu passar pelas minhas maravilhosas experiências com o nosso Senhor e Salvador, o Rei Yeshua HaMashiach, que eu o chamo de meu Rei. Ele tem me ensinado que ele tem um relacionamento diferente com cada um de seus filhos, e nenhum é igual. Ele trata os seus filhos como se fossem filhos únicos. Por isso, me sinto tão perto dele, que o chamo por esse termo carinhoso, e ele diz que gosta. Existem muitas coisas que eu gostaria de não ter feito enquanto crescia. Eu queria fazer tudo o que os meus pais não queriam que eu fizesse, e eu estava sempre tendo problemas com eles. Uma coisa que eu me lembro enquanto crescia é de quanto a minha mãe amava Jesus. Oh, ela ainda o ama, pois ele a alcançou através da perda do meu padrasto. A minha mãe costumava cantar Jesus Loves Me, Jesus me ama, quando eu era criancinha, e lembro de olhar então para a Bíblia da família, principalmente para as imagens. Eu sabia sobre Jesus naquela altura, mas infelizmente eu não o conhecia. A minha mãe levava a mim e ao meu irmão mais velho com ela para a igreja, desde o tempo que tenho memória até o tempo que fui viver com o meu pai. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. A minha mãe voltou a casar com um homem maravilhoso e tiveram o meu casal de irmãos mais novos. Lembro de ter ido com o meu pai à igreja algumas vezes na minha adolescência. Naquela altura, eu não entendia por que existiam tantas religiões diferentes e como elas se encaixavam em Deus. Penso que eu estava confusa. Enquanto estive na escola dominical, o que mais me recordo é de ver no quadro o desenho de uma ponte e a professora explicando como Jesus estava na ponte. E algo finalmente fez um clique na minha cabeça e no meu coração. Uma revelação de que Jesus era o único caminho para Deus, que existia apenas um Deus verdadeiro. Depois da escola dominical, voltei ao culto e fui completamente tocada por Deus, e eu estava em lágrimas quando fui para o altar
e continuei chorando. Eu não compreendia o que estava acontecendo. Eu só sabia que amava muito a Deus. À medida que o tempo passou, eu estava prestes a me casar com um homem que eu tinha conhecido como o melhor amigo do meu irmão, desde os meus 5 anos. Nós tínhamos nos juntado depois de eu me graduar no ensino médio e tivemos uma surpresa antes de estarmos casados. Mas estávamos casados antes do nascimento da nossa surpresa, nossa primeira filha. Eu sei que Deus me perdoou por isso. Obrigada ao meu glorioso e maravilhoso Salvador, Rei Yeshua, o Messias, pelo seu perdão. Contudo, ele nos deu uma adorável filha e 8 meses mais tarde, outra maravilhosa filha. Criamos as nossas filhas enquanto o meu marido estava no exército e eu trabalhando. Portanto, ele ficava um bom tempo fora. Quando ele foi para o campo de treinamento no final de 1994, o meu Salvador salvou este pecador, mas eu ainda não o conhecia muito bem. E fui batizada dias mais tarde com a minha irmã mais nova. Mas pouco eu havia compreendido o porquê de estar sendo batizada. Eu conhecia a ideia geral do homem, não a verdadeira ideia de Deus. Eu não compreendia Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Eu ia para a igreja da minha mãe, diferente de quando eu estava crescendo, e dava dízimo e estava faminta por Deus, e assistia a todos os pastores cristãos na TV, e ia a estudos bíblicos e aprendia mais sobre o poderoso e amoroso Deus do universo. Muitas vezes o pastor me deu dinheiro da igreja. Eu não pedi, ele simplesmente ofereceu. Eu sabia que era da parte do glorioso Deus, pois naquela época eu não estava trabalhando. Depois que nos mudamos para onde o exército nos disse para irmos, comecei o meu tempo no Egito. Fico muito triste por não ter seguido o meu Salvador, porque deixei o seu perfeito caminho de glória, mas nunca caminhei afastada dele. O nosso casamento teve os seus altos e baixos e nos separamos algumas vezes, mas o grande Deus Todo-Poderoso nos impediu de nos divorciarmos e tem me dado essa grande paz que transcende todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Eu sei que o Senhor tem usado as nossas circunstâncias para o nosso bem, pois me trouxe para tão perto do meu lindo e amável e poderoso Deus. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Enquanto as crianças cresciam, eu ia a uma igreja ao fundo da rua onde morávamos. Uma vez, uma revelação veio a mim, enquanto eu falava com o pastor. Obrigada, Espírito Santo. Que havia pensado e não percebendo que, na verdade, penso que é difícil explicar, que o Senhor Jesus era completamente humano e completamente Deus. Eu sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Por isso, eu acho que pensei que ele não sentiu dor quando foi crucificado pelos meus pecados e do mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora eu sei que o nosso perfeito Salvador passou pela pior tortura e agonia que alguém jamais passará.
Nunca poderei agradecer o suficiente até a eternidade pelo que ele fez, disposto a salvar uma miserável como eu e me conceder vida eterna com meu eternamente glorioso, poderoso, sábio, onisciente, amoroso Deus Pai Yahvé, que recentemente me disse para chamá-lo de Papai Yahvé, o Rei Yeshua e o lindo Espírito Santo. Libertação. Eu fumei desde a minha adolescência, até por volta de 2006. Aproximadamente 20 e poucos anos. Durante estes anos, eu deixava os meus cigarros em um lugar e ia ficar em outro. Eu fazia muito isso. Então, finalmente, eu estava percebendo que poderia ficar sem o cigarro. Uma vez eu disse a mim mesma que iria parar. Eu tinha parado uma outra vez, mas voltei sem qualquer oração, se bem me lembro. Nesse dia, eu soube que seria para o resto da minha vida, pois eu tinha estado em oração. Eu dirigi do trabalho de volta para casa e não fumei. Fui para casa e sentei no sofá e me preparei para a recaída, mas ela não veio. Tudo o que lembro é de clamar ao Senhor pela minha libertação dos cigarros. Intencionalmente, não conto os dias, e sei que tem sido aproximadamente 9 anos sem ânsias nem recaídas. Tudo com a ajuda do glorioso Deus que está no céu. Eu o louvo e o adoro, bendigo o seu maravilhoso nome. Naquela altura, também fiquei realmente interessada em profecias. Eu acredito que tinha lido cada livro profético que era lançado. Não todos, mas quase. Naquela fase, eu ainda não era muito chegada ao meu rei, lamento dizer. Quando digo que não era chegada a ele, refiro-me a não orar como deveria ter orado, não ler a sua palavra e não louvar e adorá-lo. Mas eu cria nele e o amava, e mal podia esperar pelo seu retorno. O Rei Yeshua sempre esteve presente para mim, mesmo quando eu não percebia. Ele está com cada um que quer estar com ele a todo momento. Oh, como eu gostaria de tê-lo seguido e não tê-lo afastado. Foi ele quem nos criou. Salmos 139, versículo 13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Obrigada por criar a mim e a minha família, meu santo rei. Uma vez, enquanto estava a caminho do trabalho e tinha acabado de passar a escola primária, notei no espelho retrovisor um ônibus atrás de mim. Esse ônibus ia pelo menos a uns 88 quilômetros por hora e não parecia que iria abrandar. Eu estava presa, esperando poder virar à esquerda, porque não queria ser atingida por ele. Mas tive que esperar que os carros do outro lado passassem. Eu estava paralisada enquanto olhava pelo retrovisor. Esse ônibus vinha rapidamente em minha direção. Eu tinha parado de prestar atenção ao trânsito do outro lado e estava tentando me preparar para o que estava prestes a acontecer. No momento em que o ônibus estava bem atrás de mim, senti alguém, eu acredito que era um anjo, mover o meu volante e acho que fez o meu pé pisar no acelerador. Então, eu virei para a estrada que estava aguardando entrar. Mesmo a tempo de evitar o ônibus que agora estava freando bruscamente, entretanto, onde o ônibus parou, eu teria sido esmagada em pedaços, não fosse Deus a intervir e me salvar. Eu louvo ao meu maravilhoso, poderoso e glorioso Deus por me resgatar.
Um vizinho tinha saído de casa e tinha assistido a tudo. Ele disse que o ônibus ia me atingir. Eu contei ao meu chefe como Deus me salvou naquela manhã. Em meados do ano 2000, eu e uma amiga viajamos para Pulaski, Virgínia, para a conferência de Perry Stone. Era um fim de semana inteiro. Não pudemos ir na sexta-feira, pois era o dia da nossa viagem. Fomos ao sábado logo pela manhã. Era uma igreja bem dimensionada. E antes da conferência começar, eles tinham colocado louvores e eu podia acompanhar a letra em um telão. Antes que me desse conta, as lágrimas começaram a jorrar e eu estava impedindo-as. Mas quanto mais eu tentava parar, mais elas vinham. Nunca tinha me sentido daquela forma antes. Alegria pura em cantar para o meu Salvador. Eu as chamo de minhas lágrimas de alegria. Estou aqui para dizer que a presença de Deus esteve em mim muitas mais vezes depois daquilo na conferência. Eu sei que era realmente para eu ter ido, porque a nossa viagem foi tão pacífica e nada de errado ocorreu. E acima de tudo, eu senti o amor do meu Deus sobre mim e dentro do meu coração. Obrigada, meu precioso e santo Rei Yeshua. Todo louvor, poder, glória e honra ao teu santo nome. Em 2011, quando arrendamos um duplex, foi quando todos aqueles tornados terríveis atingiram o centro-oeste até a costa leste. Eu e meu marido estávamos sentados assistindo a previsão meteorológica acerca da possibilidade de tornados vindo em nossa direção, e comecei a ouvir um barulho ensurdecedor. Perguntei se ele tinha ouvido e ele disse que não. No entanto, o barulho chegou mais perto e bem mais alto, e eu senti o tremor. Pensei que as janelas fossem quebrar. Rapidamente, percebemos que era um tornado vindo em nossa direção. Então, assim que nos dirigimos para o banheiro, senti o perigo tinha terminado, assim tão rápido, porque já não ouvia mais nada. Pedi ao meu marido que pegasse no laptop que estava perto da janela. Até hoje ele ainda me fala desse dia, que me importei mais com o meu laptop do que com ele. Mas como eu disse, as coisas estavam acontecendo tão rápido e eu não estava pensando direito. Quando nos sentimos seguros o suficiente para abrir a porta, ouvimos e vimos vizinhos andando ao redor e descobrimos que o tornado tinha atingido as casas da rua em frente à nossa, os seus quintais. Louvado seja Deus, que nos manteve seguros e não houveram fatalidades, o que foi um verdadeiro milagre de Deus. No dia seguinte, via-se claramente o caminho que o tornado tomou e destruiu várias casas. Portanto, para falar de algumas provações no trabalho, posso dizer que Deus tinha a sua mão sobre todas as circunstâncias. Foi em 2012 e eu estava completamente miserável no meu emprego. Muito foi por minha própria causa. Eu não estava me dando bem com as pessoas com quem eu trabalhava. Durante todo o tempo, muitas vezes pedi para me colocarem em lugares diferentes. Eu estava tão desesperada. Eu procurava por emprego em todos os lados. Estava completamente miserável. Eu me lembrei da palavra de Deus sobre orar por todos aqueles com os quais não nos damos bem. E então, orei para que Deus os abençoasse. Um dia, após algum tempo, eu ouvi a pessoa do RH falar com o meu colega. Não era a essência do que ela estava dizendo, mas o que notei é que eu poderia falar com ela sobre a minha situação. Naquela altura, e muitas vezes antes, eu não tinha percebido que foi o lindo Espírito Santo quem me deu revelações. Então, marquei uma reunião com ela.
Ela não sabia porque eu queria uma reunião com ela. Durante a minha conversa com ela, eu estava contando a minha história. E bem naquele momento, sem nenhuma interrupção, foi-me oferecido um emprego no seu departamento. A única questão é que eu era de categoria mais baixa. Bem, gostaria de ter orado muito mais do que eu orava naquela altura. No entanto, eu soube que essa era a resposta às minhas orações. Dói um pouco descer de posição, mas não perdi a remuneração e me senti livre. Quem dera tivesse louvado ao meu glorioso Deus naquela altura. Certamente eu o louvo agora, por tudo enquanto escrevo isso. Eu acredito que isso me ensinou uma grande lição sobre abençoar aqueles por quem você não se sente qualquer vontade de orar. Perdoar por seu emprego não ter sido tudo o que desejava. Mas Deus cuida de tudo por nós, porque hoje não tenho falta de perdão no meu coração e me dou realmente bem com eles.